aqui a reunião, e daí a gente começa de fato. Então vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação, não estão? Mas eu acredito que sim. Tudo bem aí quanto a isso? Meu. Deixa eu colocar aqui. Bom, vou retomar o que eu falei quarta-feira. E às vezes não me deixa falando sozinho, não. Eu fico meio deprê aqui só, falando só e tudo mais. Mas quarta-feira a gente começou a discussão sobre o que a química estuda. E o que a química estuda em si? A gente já viu a matéria, as transformações que nela ocorrem e a energia envolvida nesses processos. Então a gente tem esses três blocos que a química estuda, né? Matéria, transformações e energia. Eu já até falei, eu dei continuidade no debate, na discussão quarta-feira, então não vou me atentar tecnicamente a esses conceitos nessa aula. Eu vou dar prosseguimento para que a gente veja novamente. E até a título de reforço, né, da constituição da matéria, a gente viu alguns modelos atômicos. E o primeiro atômico e o primeiro modelo atômico que a gente viu foi o modelo de Dalton, que é o modelo da bola de bilhar, onde ele fala que a matéria ela é formada por partículas esféricas, e isso aqui é uma convenção, né? Não se tinha a noção, não se teve como provar se era esférico ou não, mas simplesmente se adotou esse modelo de ser partículas esféricas que são indivisíveis, são indestrutíveis e intransformáveis, chamada átomo. Então, no caso aqui, seria, como eu já dei a título ou de exemplo, a grosso modo, você pegar uma folha de papel e sair rasgando ela ao infinitésimo ponto em que não seria mais possível dividi-la. Então, nesse caso, ou essa partícula que não é mais divisível, a gente denominaria, ou pelo menos Dalton denominou, como a questão do átomo, que é a partícula fundamental da matéria. Então, esse é o primeiro modelo, é o modelo que deu o pontapé inicial para que vários estudos depois ou posteriores levassem em conta o que a gente estuda quando fala o que é matéria. O que é que poderia ser esse átomo aí, que é a partícula fundamental de que nos constitui, né? Que constitui cada tipo de elemento. Então, o segundo modelo presente em toda a história foi o modelo de Thomson, que justamente o pontapé, ou pelo menos a diferenciação maior nesse quesito, é de que ele atribuiu cargas pontuais, cargas pontiformes ao átomo. E no caso também esse modelo é chamado do pudim de passas. Então, para ele falava o quê? Que o átomo é uma esfera homogênea, não maciça, de cargas positivas, os prótons, na qual estariam incrustadas algumas cargas negativas, os elétrons, garantindo assim a neutralidade do átomo. É claro que o átomo ele deve ser neutro em teoria, para que a gente não viva grudado ou em alguma coisa ou seja arrastado por alguma força gravitacional de força mediana, vamos dizer assim. Então, para ele, esse é o modelo do pudim de passas, em que uma bola de bilhar, na verdade, tecnicamente, ele continuou levando em conta o modelo esférico proposto por Dalton, e ele atribuiu ainda um significado pontiforme a ele, ele atribuiu cargas, ele atribuiu essa questão eletrodinâmica das partículas, em que existia, assim, nessa questão da diferença da atração significativa. Então, ele atribuiu a isso um modelo onde cargas negativas estariam incrustadas nessa bola de bilhar, vamos dizer assim, nesse pudim. Então, um pudim de passas, justamente por isso. E o de Rutherford, ele engajou-se essa teoria, essa questão desse estudo para esse modelo atômico mais recente, ou mais fixo, ou até mais certo do que é o átomo em si. Ele se data até de pouco tempo, inclusive. É uma teoria até relativamente muito nova. E vários outros estudos, eles conceituam essa questão do átomo, dessa questão dele apresentar essa fórmula igual à fórmula do universo da Via Láctea, como se fosse algo que poderia ser estudado um pouco mais à frente.
Então, nesse caso, esse é o modelo atômico de Rutherford. E, a título de curiosidade, vocês podem até dar uma pesquisada de como ele fez isso. Ele incidiu sobre uma lâmina de ouro, né, partículas alfa, ou seja, partículas que são já carregadas positivamente. Vamos supor que aqui está a partícula de ouro e aqui está algum material termossensível, e ele incidiu sobre essa placa de ouro vários raios alfa, que já são raios de carga positiva. E esses raios, quando batiam na placa de ouro, ou na verdade passavam pela placa de ouro, quando eles atravessavam, ficavam perto do centro da placa, eles sofriam certos desvios. E esses desvios foram calculados quando eles passavam bem no centro da placa. E quando eles passavam muito do lado, ou muito afastados do centro da placa, eles passavam meio que retilineamente, né, de forma reta, ou seja, eles não sofriam nenhum tipo de desvio na sua trajetória. Então, o que Rutherford percebeu, ou pelo menos ele deduziu, é que quando os raios passavam mais perto do centro, eles sofriam o que a gente chama de repulsão, né, eletrostática, ou seja, já que o núcleo do átomo ele é positivo, junto com partículas alfa que são emitidas também através de um material radioativo que também é positivo, sofriam essa repulsão. E essa repulsão podia ser calculada, e daí, se ele se subentendeu que existia alguma coisa no núcleo que é positivo, que fazia com que essa gama, esse raio, sofresse esse desvio. E no caso das partículas mais afastadas do centro, significa que esses raios eles passavam sem que houvesse nenhuma atração, nenhuma repulsão. Então, nesse caso aqui, ele conseguiu deduzir que, tirando o núcleo do átomo, toda a região perto dele, toda a região próxima, era como se fosse um vazio, era como se não tivesse massa nem densidade ao redor desse da eletrosfera desse núcleo aqui, ao redor desse núcleo desse átomo. Então, a partir desse experimento da lâmina de ouro, em que ele inseriu partículas alfa sobre essa pequena lâmina de ouro, o Rutherford deduziu que a maior parte da densidade do átomo, na verdade, onde se tem a densidade pontiforme do átomo é no núcleo, compostos por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, que é a região menos densa, que é a região mais vazia, onde estariam incrustados os elétrons, que ele não conseguiu provar que esses elétrons eles têm movimento contínuo e aleatório, e daí se precisou-se depois de Bohr para isso, as teorias de Schrödinger e tudo mais, para que começasse a se entender, né, que esses elétrons circulam ao redor do núcleo do átomo em movimento contínuo e aleatório, mas pelo menos para o modelo atômico de Rutherford foi esse. Ele conseguiu definir ou deduzir que há um núcleo no átomo e a eletrosfera, e esse núcleo é onde se concentra a maior densidade da questão da carga da massa do átomo. Então, aqui só exemplificando novamente, né, núcleo e eletrosfera. E da questão das partículas fundamentais temos três. Temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, e, e as cargas relativas de cada um, né? Prótons mais um, nêutrons zero e elétrons menos um. E esses elétrons, junto com outros elétrons de elementos químicos, que formam as ligações iônicas, ligações dativas, ligações covalentes, e por aí vai. Um fato que eu falei quarta-feira, e que até título para reforço aqui, é que a massa, por que o átomo tem densidade maior no núcleo e não na eletrosfera? É justamente por isso aqui, ó, pela massa relativa de um elétron. Um elétron tem uma carga infinitesimal muito pequena em relação a prótons e os nêutrons. É como se a gente atribuísse aqui, em grosso modo, que o próton e o nêutron pesasse 1 e o elétron pesasse 1 sobre 2.000, tecnicamente, ou praticamente, né? Então, a massa do elétron em relação ao próton e ao nêutron é muito desprezível, então ela é muito pequena. Então, nesse caso, é por isso que a densidade está presa lá no núcleo do átomo. E, dando continuidade aqui, a gente já fez essas questões, né? No modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga positiva, aqui está trocado, onde toda a massa estaria concentrada ao redor do núcleo,
estariam distribuídos os elétrons, e a alternativa que completa corretamente a frase é letra C. Aqui eu vou passar, é só a título de curiosidade, não vou me atentar tanto. Qualquer coisa, você uma pesquisada aí nessa questão do que foi esse experimento de Rutherford, mas tecnicamente foi isso, né? Incidir partículas alfa, raios alfa, que isso já são raios com carga positiva, sobre uma placa de ouro, e ele percebeu que havia desvios quando se tratava da incidência de raios perto do centro, e que não aconteciam muitos desvios nas questões periféricas ao centro. E daí ele deduziu, né, que o núcleo tinha alguma coisa no núcleo que fazia com que esses raios que já são positivos sofressem desvios. E a gente sabe que para a questão das cargas, né, positivo e positivo se repelem. Cargas negativas cargas que são diferentes se atraem. Então, a partir disso, ele descobriu esse modelo atômico onde tem o núcleo e a eletrosfera. E aí, ele deduziu ainda que o átomo ele não tem densidade uniforme e que a densidade é justamente por causa do núcleo em si. A eletrosfera é uma região vazia em que até a massa do elétron é tecnicamente desprezível. E aqui vem a primeira definição que a gente estuda e que às vezes é título de confusão quando a gente está estudando, que é a questão da substância pura e da mistura. E aí a gente vai ver cada uma. E partindo desse jargão, a gente classifica também a questão do fenômeno de alotropia. Então, dito isso, eu digo que as substâncias puras podem ser classificadas em simples e em substância composta. E qual é a definição de ser substância simples? Para uma definição de ser substância composta, é só olharem nesse recipiente genérico aqui, que está em desenho, o que isso significa? Significa que a substância simples ela é formada por um tipo de elemento químico. E a substância composta é formada por mais de um tipo de elemento químico. Não tem erro aqui. Lembrando que elemento químico é só vocês pegarem a tabela periódica do livro de vocês, que vocês vão ver tudo que vocês veem detalhadamente. Com a questão lá, temos o hidrogênio, temos o hélio, temos o carbono, temos o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, por aí vai. Todos aqueles compostos são elementos químicos. E algumas vezes esses elementos químicos se juntam com elementos químicos iguais. Por exemplo, um elemento químico oxigênio se junta com outro elemento químico oxigênio e forma o gás oxigênio, que no caso aqui é representado por O2. E uma substância composta leva um elemento químico com outro elemento químico, ou seja, é formado por mais de um tipo de elemento químico, razoavelmente falando. Agora, a título de curiosidade de pergunta aqui para vocês, o que é que caracteriza ser um elemento químico? É o que? É o número de elétrons? É o número de nêutrons? Ou é o número de prótons? Diante de tudo que vocês já estudaram, continuam revisando, como é que eu caracterizo um elemento químico? É pelo número de prótons, é pelo número de nêutrons, é pelo número de elétrons? Deixa aí. E aí, vocês sabem ou não responder isso aí? Opa. Ixi, Maria, vocês estão com sono mesmo, hein? Caraca, vou precisar de umas animações melhores para ver se vocês não dormem na sala, mas o que caracteriza um elemento químico em si é seu número de prótons, ou seja, é o número Z, que está simbolizado num elemento químico como, por exemplo, o oxigênio, aqui embaixo. E em cima é o número de massa, né? Não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar, mas, por exemplo, no hidrogênio, o que caracteriza um hidrogênio? É seu número atômico, que é 1, e o número de massa, 2, no caso. Então, a gente tem vários tipos de hidrogênios que vocês vão ver que o que difere um hidrogênio do outro, para alguns estudos, é o seu número de massa. Que aí a gente vai estudar quando eles são isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos entre si. Mas o que caracteriza de fato um elemento químico é seu número atômico, é seu número de prótons, né? Que é representado no canto inferior esquerdo. Então, dito isso, deixa eu passar aqui. Então, a substância simples
é constituída por um único tipo de elemento químico e a substância composta por mais de um tipo de elemento químico. Não tem erro aqui nesse sentido. Então, para essa questão, a título de fixação, assim, em qual das sequências a seguir estão representadas um elemento, ou seja, eu quero um elemento, eu quero uma substância simples e uma substância composta. Qual seria a alternativa aí que vocês marcariam? Deixar um minuto aqui para que vocês pensem, mas tá bem simplesinho fazer isso aí. Vocês marcariam qual? Acho que é assim, né? Vocês têm que falar pro microfone, porque não tem como eu ver, não. Letra E, professor? Vamos ver. Letra E. Tem alguém mais com essa definição aqui, ou um gabarito diferente da letra E? Veja aí, gente. Pratiquem. Pelo menos eu trago essas questões para vocês praticarem. E essas questões, se caísse desse jeito, tava bom, né? Mas as questões que caem no Enem, elas são bem contextualizadas e vocês precisam dessa base fixa para que vocês partam para uma contextualização. Vocês têm um gabarito diferente do que o colega de vocês disse, que é a letra E. E não tem problema quanto errar aqui, porque a gente vai treinando e treinando e treinando até vocês realmente entenderem, né? Mas, partindo do ponto aqui, o que é um elemento químico? Pega uma tabela periódica e dá uma olhada. Tudo aquilo ali que você vê é um elemento, ou seja, a gente caracteriza um elemento, se a gente pegasse uma tabela periódica, como o nome do elemento químico que a gente quer falar. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, enxofre, hidrogênio, hélio, e por aí sucessivamente. Então vamos para a letra A aqui. Nessa letra A, a gente vê que temos H2, Cl2 e O2, respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Eu quero um elemento, uma substância simples e uma substância composta. No caso, o elemento aqui, a gente vai ver qual é a única alternativa que mostra nomes ou elementos ou letras que aparecem na tabela periódica. Esse e esse. Para quem disse letra E, como o colega de H2O, ela não caracteriza um elemento, porque o H2O, tu vai ver que é uma substância composta, que é uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Então, no caso, se tu pegar a tua tabela periódica, tu vai ver que o elemento é um elemento, ou seja, é uma letra sozinha, praticamente. Então, temos aqui tanto o B como o C. Aqui na letra B temos o nitrogênio e na letra C temos o cloro. Para ser uma substância simples, eu preciso de apenas um tipo de elemento repetidamente. Por exemplo, pode ser O2, pode ser S2, pode ser N3, pode ser O4, tanto faz, pode ser P2, pode ser, deixa eu dar uma olhada aqui, Cl2, pode ser N2. Então, uma substância simples é um elemento químico repetidamente. No caso do elemento em si, a gente tem a letra B ou a letra C. E no caso da substância simples, a gente vai analisar HI ou N2. No caso da substância simples, como é o mesmo tipo de elemento, a gente tem que o N2 é uma substância simples. O HI é um composto, que é o ácido iodídrico, que é formado por um hidrogênio, uma molécula, um elemento de hidrogênio e um elemento iodo. Então, não é esse caso aqui. E uma substância composta é formada por mais de um tipo de elemento químico, ou seja, no caso da letra C, a gente tem justamente essa HI, que é a junção do elemento químico hidrogênio com o elemento químico do iodo. Então, o gabarito dessa questão aqui ficaria a letra C por isso. Temos um elemento aqui que é o cloro, temos uma substância simples que é o N2 e temos uma substância composta que é o ácido iodídrico, que é uma função inorgânica que vocês vão ver em revisão aqui, né, nas aulas de vocês. Então, o gabarito dessa questão ficaria a letra C. Cuidado para não confundir.
E outra questão, a título de fixação, é o número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias de fórmula O3, H2O2, que é água oxigenada, P4, I2, C2H4, que é o eteno, o gás carbônico, e o hélio é. Ou seja, qual é a melhor alternativa para essa questão aqui? O número de substâncias simples com atomicidade par. Então, vamos olhar aqui para essas substâncias. Primeiro, vamos identificar quais são as substâncias simples. Quais são as substâncias simples nesse quesito? Temos. Lembrando que substâncias simples são substâncias formadas por um único tipo de elemento químico. Esse elemento químico pode se repetir, como no caso aqui é do O3, que é o ozônio. Ou seja, são três moléculas de oxigênio. Temos O3, o P4, o I2 e o HE. Todas elas, o HE não. Temos O3, P4 e I2. O HE também, claro, né? Uma substância simples não deixa de ser, porque o hélio, na verdade, é a junção de um hidrogênio com outro. Mas, dentre esse caso aqui, nessa questão, quais são aqueles que têm atomicidade par? Que no caso aqui é o iodo e no caso aqui é o do fósforo, ou seja, o gabarito que melhor satisfaz essa questão é a número D, que são dois elementos que têm a atomicidade par, que é o I2 e o P4. E aqui a gente vai ver o fenômeno de alotropia, que é justamente o fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico é formador de substâncias simples diferentes. Tal fenômeno chama-se alotropia. Então, no caso da alotropia, que é um fenômeno que ocorre só com substâncias simples, eles se diferem apenas no seu rearranjo estrutural, ou seja, esses elementos químicos, eles se organizam de forma diferente no espaço e daí eles dão origem a moléculas não moléculas diferentes em si, mas moléculas que diferenciam em suas funções. Como no caso do oxigênio, um elemento químico oxigênio ligado ao outro faz com que esse gás seja o propensor da vida, né? Nada existiria se não tivesse oxigênio na nossa atmosfera. E o ozônio, que é a junção de outro elemento químico que se liga a esse gás oxigênio, formando o O3, ele é o precursor da camada de ozônio, que é a camada que filtra a radiação UV do Sol. Mas a gente não consegue respirar ozônio a, a título de curiosidade, né? Ou como vocês já sabem também. Então, as substâncias que fazem parte do fenômeno são denominadas de variedades alotrópicas do elemento. Eu até vou corrigir isso aí, que isso aí está faltando. Então, temos 4 elementos químicos que sofrem esse tipo de fenômeno alotrópico. Temos o oxigênio, que é um deles. E como é que a gente pode encontrar o oxigênio? A gente pode encontrar o oxigênio como gás oxigênio, que é o O2. Cuidado para não confundir que o O é elemento químico oxigênio. O O2 é o gás oxigênio, que é o que a gente respira. E o O3, que é o gás ozônio. Então, o oxigênio e ozônio são variedades alotrópicas do elemento químico oxigênio. E as variedades alotrópicas podem diferir quanto à atomicidade, que no caso é o do gás oxigênio, ou pela estrutura, que no caso é o do carbono. A gente pode encontrar o carbono no nosso cotidiano em duas formas. Na verdade, em três formas. Temos o carbono diamante, o carbono grafite, que é o mais comum, que a gente usa muito nos lápis. E também temos uma forma mais incomum. Essa é a mais difícil de encontrar de fato, que é o carbono diamante, né? Que é até muito raro e muito caro do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista econômico. Mas também temos o fullereno, que vocês vão ver a estrutura dele mais à frente. Então, temos a primeira variedade alotrópica do oxigênio, que é o gás oxigênio e o gás ozônio. Também temos as variedades alotrópicas do carbono, que são três. Temos o carbono grafite, temos o carbono diamante e o fullereno, que é esse rearranjo, ou que tem nas diferenças entre si esses rearranjos diferentes. No espaço, né? Eles se organizam de forma diferente.
nesses três casos aqui exemplificados nesse slide. Temos também o enxofre, que ele pode ser o enxofre rômbico ou o enxofre monoclínico, e o que diferencia um outro é só realmente o arranjo no espaço. O rômbico tem muito mais elementos de enxofre na sua estrutura, e o monoclínico forma no espaço essa forma de paralelogramo. Mas nada de muito. Vocês não precisam decorar a questão de quantos átomos de enxofre tem nesse enxofre monoclínico ou quantos átomos de enxofre tem nesse enxofre rômbico. Não precisa. É vocês entenderem que há 4 tipos principais de elementos que sofrem esse fenômeno, né? Que é o oxigênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. Eu vou mostrar aqui agora que é o fósforo, ou branco ou o vermelho. Lembrando que o fósforo vermelho é praticamente, na verdade, o fósforo vermelho é altamente reativo. Ele facilmente entra em reação explosiva, inclusive para quem já assistiu Breaking Bad, né? Uma das cenas lá, ele jogando um produto que ele fez a partir de fósforo vermelho, até na primeira temporada também. A simples agitação drástica ou rústica de fósforo vermelho já causa algum tipo de reação explosiva que causa deslocamento de ar, ele é realmente muito forte. E o fósforo branco, que é o mais ameno. Então, são 4 elementos químicos que sofrem esse fenômeno: oxigênio, carbono, enxofre e o fósforo. São esses 4 aqui que sofrem um fenômeno de alotropia, que é um fenômeno referente à substância simples. Então, nesse caso aqui, essa questão também é de fixação, para que vocês vejam como às vezes cai e às vezes você erra simplesmente por não dominar o conteúdo básico. Diz assim: 3 substâncias simples estão exemplificadas em que item? A, B, C, D ou E? Me digam aí. Em qual delas está exemplificada essas 3 substâncias simples nessa questão do vestibular? Ficaria que letra? Vai dar tempo de eu beber água aqui para ver se vocês conseguem acertar essa questão, mas já está bem na cara. E aí, alguém chuta alguma? Mas se tiver muito leso também, né? Aí eu adianto isso aí. Mas às vezes, essa questão de você não entender que substâncias simples sofrem esse fenômeno de alotropia faz com que você se confunda e pode até errar a questão da questão. Professor, não tô sabendo não. Então vamos lá. Substâncias simples. Lembra, substâncias simples são formadas pelo mesmo tipo de elemento químico. É claro que ele não pode estar sozinho em si. Porque se ele estiver sozinho, ele é o elemento químico. Uma substância simples é como se fosse 2 elementos químicos iguais. Vou dar um exemplo aqui, O2, C2, se isso existisse, né? H2, N2 e por aí vai. Então, na alternativa aqui, ele pede para que você diga 3 substâncias simples. Então, vamos analisar a letra E aqui. O nitrogênio é uma substância simples. O nitrogênio é só o N. Isso aqui é um elemento químico, então já não é essa. O fósforo vermelho é uma substância simples? É, porque mesmo que tenha um número diferente, a alotropia, que é o fenômeno que a gente acabou de estudar, ela acontece só com substâncias simples. Alotropia. Então, não importa se eu digo CO2 ou O3, se é o fósforo branco ou vermelho, se é a questão do enxofre rômbico ou monoclínico, e a questão do carbono ser diamante, grafite ou fulereno, tanto faz. Vão ser substâncias simples de qualquer tipo. Então, nesse caso aqui, o fósforo vermelho é uma substância simples, tá aqui, ó. Aquele, fósforo vermelho. Lembrando que a alotropia é um fenômeno que acontece com substâncias simples. Então, nesse caso aqui, o diamante também é, porque é um tipo de
variedade alotrópica do carbono, aqui ele. E aqui temos também, passando, né, a fosfina, mas a fosfina não é uma substância simples, porque você pode ver nela que ela tem pH 3, ou seja, é um fósforo ligado a hidrogênios. Então, nesse caso aqui, já não é essa. Vamos olhar a letra C. O ozônio é uma substância simples, porque é uma variedade alotrópica do oxigênio. A amônia já desconsidera essa questão, porque se a gente fosse colocar amônia, a gente veria que ela seria NH3. Então, nesse caso aqui, a amônia já desconsideraria essa questão aqui. A partir do conhecimento de química orgânica de vocês, vocês sabem que o metano, como é um hidrocarboneto simples, ele tem a sua fórmula CH4. Então, é um carbono ligado a 4 hidrogênios, que faz com que esse metano não seja uma substância simples. E a gente volta aos olhos apenas da letra A. 3 substâncias simples são quem? O enxofre rúmbico, que é uma variedade eletrópica do enxofre. Temos o fósforo branco e temos o carbono grafite. Todos esses três aqui são substâncias simples e são substâncias que sofrem ou que têm no seu jargão a questão da alotropia. A do enxofre é a do enxofre, a do fósforo é a do fósforo e a do grafite é a alotropia do carbono, né? Em que ele se rearranja de forma diferente no espaço, mas não deixa de ter apenas compostos do elemento químico carbono na sua estrutura. Então, o gabarito dessa questão aqui ficaria a letra A. Então, cuidado que às vezes tem uma questão de pegadinha que vocês podem não conseguir fazer, porque vocês não detêm esses conceitos básicos, assim, esses conceitos básicos e esses conceitos-chave que ajudam, né, a elucidar até outros problemas de química mais à frente, como do segundo, do terceiro ano. E no caso da alotropia, é um fenômeno relacionado com substâncias simples. É só um título de fixação e de reforço para que vocês vejam que é só com substâncias simples. E são 4 tipos, né? 4 elementos que sofrem esse fenômeno. Não vou falar de novo, mas vocês já devem formar aqui. E essa questão, que é uma questão que foi retirada do Enem. Realmente, dessa forma, assim, é claro que ela foi adaptada, mas em tese ela trouxe um texto e perguntava a que fenômeno holotrópico, a que elemento químico, pelo fato aqui sobre o diamante, podemos afirmar que é uma forma holotrópica de que elemento químico? E aí respondam. E aqui está muito na cara, né? Qual ficaria o gabarito dessa questão? A, B, C, D ou E? Vou esperar vocês pensarem um pouco para ver se vocês conseguem responder essa, mas está muito na cara. Alguém vai chutar essa daí? Tecnicamente tá bem fácil, gente. É só vocês prestarem atenção. O texto traz dessa seguinte forma, né? Diamante em pedra bruta, renais, reluzente, tal, tal, tal. Então, sobre o diamante, dentre as variedades alotrópicas que eu mostrei, qual é o elemento químico que tem em sua forma alotrópica o diamante? E qualquer coisa eu vou até voltar para que vocês vejam novamente que o elemento químico que sofre essa forma alotrópica de diamante é o elemento químico carbono. Então não tem jeito não, não tem erro. Então, para o gabarito dessa questão, ficaria simplesmente a letra E. Ou seja, quem é que forma a variedade alotrópica do diamante é o elemento químico carbono. Nenhum outro faz esse tipo de fenômeno alotrópico. E os recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono. Outras formas alotrópicas do carbono são o carbono diamante e o carbono grafite. Então, a alternativa dessa questão seria a letra E. Nenhum outro é no estilo de variedade alotrópica aqui. E no caso, puxando depois do jargão de substância simples e substância composta, a gente vai ver que se a matéria for constituída por mais de um tipo de molécula, teremos uma mistura.
Então, dentro desse recipiente genérico aqui, você vai ver que há vários tipos de moléculas, né? Embora que essa molécula seja igual a essa seja igual a essa seja igual a essa seja igual a essa e essa seja igual a essa, nesse recipiente em questão aqui, há vários tipos de moléculas, e então por isso que a gente considera quimicamente isso, ou esse rearranjo, como mistura. E essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No caso de ser homogênea, homo significa igual, e gênea, a questão do aspecto, né? Tem o mesmo aspecto. E heterogênea significa diferente, gênea aspecto, ou seja, uma tem o mesmo aspecto e a outra tem aspectos diferentes. Então, no caso da mistura homogênea, as misturas que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda sua extensão, são denominadas de homogênea. E se a mistura apresentar mais de um aspecto, isto é, tem propriedades distintas em sua extensão, será considerada uma mistura heterogênea. No caso aqui da homogênea, a gente tem o óleo diesel, e no caso aqui de uma mistura heterogênea, uma mistura que dá até para fazer em casa, que é se misturar água com óleo. Vocês vão ver que como a água com óleo não se mistura, vai ficar o óleo em cima, porque ele tem uma densidade menor do que a da água. E vocês vão ver que mesmo que você agite esse copo, as partículas de óleo vão subir para cima e as partículas de água vão ficar embaixo. Então você vê nitidamente duas fases, nesse caso aqui, caracterizando uma diferença, né, na questão das fases. Então ela tem propriedades diferentes ou distintas, então que caracteriza uma mistura heterogênea. E cada aspecto homogêneo de uma mistura chama-se fase da mistura. A mistura de água e óleo possui duas fases. Então, nesse caso aqui, a gente vê nitidamente a fase do óleo e nitidamente a fase da água aqui. E uma perguntinha, se vocês conseguirem responder: como é que eu separo a água do óleo? Como é que eu consigo fazer isso? Vocês têm ideia de como faz que eu separo a água do óleo? Alguém? Oi? Deixa eu pedir. Isso aqui só dá para fazer em laboratório, ou se você tiver um recipiente que tem um furo aqui embaixo. Se eu tiver um recipiente com um furo aqui embaixo que dê para controlar a saída, eu abro e essa água aqui que está embaixo, ela vai escorrendo e vai saindo. E vai chegar um ponto bem delicado em que pelo menos a água toda vai sair desse copo e vai ficar só o óleo, o que a gente chama de funil de separação. A gente consegue separar através desse funil de separação substâncias que têm polaridades diferentes, que no caso da água ela é polar e no caso do óleo ele é apolar. E é só essa questão aqui para terminar, porque já vai dar a hora da aula de vocês. Então, adicionando-se excesso de água, a mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar obtém-se o sistema o quê? Vai ser letra A, B, C, D ou E. Temos aqui, num copo, vamos supor, eu vou adicionar nesse copo água, sal de cozinha, açúcar e areia. Então a gente vai ver claramente o que aí? Um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo. Ele sendo heterogêneo, ele vai ser o quê? Monofásico, bifásico ou trifásico? Eu não, assim, vou chutar. Eu acho que a letra E. Heterogêneo trifásico, né? Então tá. Mas alguém tem alguma opção aqui? É só você ver, ó. Se a gente misturar água, primeiro a gente coloca água. A gente vai ver que se a gente colocar água, sal e açúcar e misturar bem, você vai ver que quando você agitar, é claro que não é muito, né? Porque senão vai formar corpo de fundo. Mas se você misturar os dois, você vai ver que a açúcar e o sal de cozinha, eles vão se misturar na água. E se misturando na Ah, é água, verdade. É verdade, é verdade. tá vendo que até essas pegadinhas, elas são bem concisas. Ó. Você realmente erra por besteira. Às vezes você sabe e na hora você não processa bem na questão de encaixar. Agora você coloca num copo sal, açúcar e água e bate. Claro que é um pouco, né? Você vai ver nitidamente que quando você pega o copo e olha de longe, você só vai ver o aspecto da água aqui. Então tá representado aqui.
Aqui tem água, sal e açúcar. E agora a gente coloca areia. A areia, mesmo que você coloque em pouca quantidade, ela não se mistura com a água, não. Então ela vai ficar embaixo, por ela ser mais densa que a água. Então nesse copo aqui, ou nesse recipiente, vai ter a areia embaixo, ou seja, caracterizando uma fase de areia, e vai ter a questão da água, sal e açúcar em cima. Então vou ter duas fases aqui em um sistema heterogêneo. Então cuidado para não confundir. Então o gabarito dessa questão aqui seria a letra D. Heterogêneo, porque forma mais de uma fase, e bifásico, porque tem a fase da água, sal e açúcar, e a de baixo, a fase da areia. Então, por isso que o gabarito dessa questão é a letra D. Na próxima aula, a gente continua com outras perguntinhas nesse estilo aqui, para fazer vocês pensar sobre essas definições aqui. E nem se preocupem quanto à presença, né, que eu já peguei. Então, até a última aula e se cuidem por aí. Até daqui a pouco.